Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e, durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio, na parte inferior da plataforma. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com/RIMDias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso call de resultados do primeiro trimestre de 25. Eu gostaria, como sempre, de iniciar agradecendo o esforço e a dedicação de toda a nossa equipe neste período bastante desafiador, bem como a confiança contínua de nossos investidores. Entrando nos principais destaques, eu gostaria de começar falando da forte geração de caixa operacional, ali de 280 milhões no primeiro trimestre de 25. Isso representou um aumento de 103% em relação ao ano anterior. Encerramos o primeiro trimestre com uma sólida posição de caixa de 2,3 bilhões de reais, montante robusto que se torna um diferencial importantíssimo no atual cenário macroeconômico de taxas de juros elevadas. A nossa receita cresceu 3,2% versus ano anterior, atingindo 2,2 bilhões de reais. Tivemos um excelente desempenho na nossa unidade de moinhos de trigo e refino de óleos vegetais e margarinas, com receita crescendo 17% versus o ano anterior, alavancado principalmente pelo canal de food service, estratégia que será detalhada pelo Cefali, nosso diretor de Relações com Investidor e Novos Negócios, na apresentação a seguir. Um crescimento também expressivo de 11% ano contra ano na receita de adjacências, que representa a divisão de saudáveis, snacks salgados, torradas e bolos, versus o primeiro TRI de 24, e que já representa 5% das vendas totais da companhia. Destaco também o nosso controle do SG&A. O SG&A cresceu abaixo da inflação, mostrando que continuamos com muita disciplina em relação aos nossos gastos. Avançamos também nas questões relevantes de ESG, como o reconhecimento máximo na A-List do CDP Clima, pelo segundo ano consecutivo, destacando a gestão climática da companhia, aumento de aproximadamente 5 pontos percentuais de mulheres na liderança, redução de consumo de água em nossas unidades produtivas e outros aspectos que o Fábio vai também mostrar no detalhe mais à frente. Além dos resultados financeiros, avançamos na reestruturação das nossas áreas comercial e de marketing, concluímos os processos seletivos e anunciamos a chegada de um novo vice-presidente de marketing e vendas, o Matheus Alencar, um novo diretor de novos negócios, o Felipe Guiotto, e uma nova diretora de marketing, Ana Carolina. Essas contratações são fundamentais para garantir e acelerar a execução dos planos de ação já definidos pela companhia, que serão também
relembrados aqui pelo Cefalo. É importante mencionar também que, no âmbito da governança corporativa, fortalecemos nosso conselho de administração com a entrada do senhor Pedro Parente, ex-ministro e presidente de grandes empresas, reforçando nosso compromisso com as melhores práticas de governança e agregando imenso valor à nossa gestão e estratégia. Para concluir, antes de passar para o Fábio, eu quero reforçar que seguimos confiantes em nossa trajetória, na nossa capacidade de gerar valor sustentável, continuamos trabalhando arduamente com um time agora completo, de altíssimo nível, e conscientes dos desafios que ainda temos e dos ajustes que ainda precisamos ser feitos, que precisam ser feitos. Eu vou passar a palavra para o Fábio detalhar os resultados e, na sequência, eu volto para perguntas, para a sessão de perguntas e respostas. Fábio, bem-vindo, bom dia. Oi, Gustavo, bom dia, obrigado pela introdução. Pessoal, bom dia a todos, bem-vindos aqui ao nosso call do primeiro trimestre. Então, aqui ilustrando um pouco os números que o Gustavo comentou aqui no início, a receita líquida do TRI totalizou 2,2 bilhões de reais, foi 3% superior à do ano passado, com uma queda de 11% frente ao quarto trimestre de 2024. Os volumes apresentaram aqui uma leve retração de 1% frente ao mesmo período do ano passado e de 9% na comparação com o quarto TRI. Aqui é importante pontuar, quando a gente faz a comparação do primeiro trimestre com o quarto trimestre, que existe uma sazonalidade implícita, né? Historicamente, a gente vê uma queda de volume nas nossas principais categorias, em biscoitos e massas, principalmente do quarto TRI para o primeiro trimestre. Isso tem relação com férias escolares, principalmente na categoria de biscoitos, e a gente vê que os varejistas eles retomam as compras, e aqui eu estou falando de sell-in, principalmente, os varejistas retomam as compras gradualmente ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. Tá? Então é normal a gente ver entre um quarto TRI e o primeiro TRI uma retração nos volumes. O EBITDA do período foi de 161 milhões de reais, abaixo do registrado no ano passado e no quarto trimestre. Mais adiante eu vou entrar nas explicações que motivaram essa retração de EBITDA. O lucro líquido foi de 69 milhões de reais no primeiro TRI, seguindo a mesma dinâmica do EBITDA, e como o Gustavo colocou, a geração de caixa foi o dobro da registrada no mesmo período do ano passado e cresceu também frente à geração de caixa do quarto trimestre. Entrando aqui no capítulo de mercado e receita líquida, começar com as informações de mercado. E aqui, pessoal, é importante destacar que esses números não são da M Dias, são os números dos mercados de biscoitos e massas. Então, o primeiro ponto aqui é que tanto o mercado de biscoitos quanto o mercado de massas apresentaram crescimento em valor na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Qualquer número que a gente olhar aqui de valor vendido e volume vendido na comparação com o quarto TRI apresenta retração em função da sazonalidade que eu já comentei. O mercado de biscoitos, comparando com o ano passado, em volume teve uma retração de 2% e o mercado de massas cresceu 1%. Em unidades vendidas, o mercado de biscoitos ficou estável e o de massas apresentou crescimento de 1%. Em termos de preço médio, o mercado de biscoitos cresceu 4% e o mercado de massas manteve os preços estáveis, né? Então, acho que a principal mensagem aqui é que a gente viu uma elevação dos preços no mercado de biscoitos. Isso tem relação direta com a desvalorização do real e com o aumento do preço do óleo de palma em dólar no mercado ao longo dos últimos trimestres. E o mercado de massas ficou com o preço estável, né? E os dois mercados apresentaram crescimento em valor, tanto de biscoitos quanto de massas. Indo agora sim para os números de M. Dias Branco. Então, a nossa receita líquida ano contra ano subiu
3%. Houve essa retração aqui em função principalmente da sazonalidade do quarto tri para o primeiro trimestre. Os volumes totalizaram 394 mil toneladas, levemente abaixo do ano passado e 9% abaixo do trimestre passado, e o preço médio, ano contra ano, subiu 4%. E aqui a gente viu aumento de preço médio em praticamente todas as categorias que a M Dias atua. Essa retração de 3% do preço médio do quarto TRI 24 para o primeiro TRI 25 veio de um efeito mix. O nosso negócio de moinhos de trigo e refino de óleos e margarinas especiais, que é comercializado principalmente no canal de food service, teve um desempenho em termos de crescimento superior ao desempenho das categorias de biscoitos e massas, que tem um preço médio maior. Então, assim, esse efeito mix provocou aqui uma retração do nosso preço médio de 3%, mas individualmente as categorias apresentaram aumento de preço médio no período. Entrando aqui um pouco mais no detalhe da receita, como eu comentei antes, os volumes ano contra ano apresentaram queda de 1%, o preço médio subiu e a receita líquida subiu 3%. Então, quando a gente olha aqui os três agrupamentos de categorias que nós estamos utilizando desde o terceiro trimestre do ano passado, que são os produtos principais, principalmente biscoitos, massas e margarinas, moinhos de trigo e refino de óleos vegetais e margarinas, e as adjacências. Aqui nas adjacências nós temos os bolos, os snacks, as misturas, torradas saudáveis, entre outros produtos que estão em mercados que têm um grau de investimento mais alto, que crescem 10%. Então, os produtos principais mantiveram estabilidade em receita líquida, 1 bi 680 milhões de reais, ano contra ano. O negócio de moinhos de trigo e refino de óleos apresentou um crescimento de 17% e as adjacências cresceram 11%. Então, como o Gustavo colocou aqui no início da fala também, eu queria dar um destaque aqui especial ao food service e às adjacências, né? O food service é uma importante frente de crescimento, né? Que, como eu comentei antes, também engloba aqui os moinhos de trigo, refino de óleos e margarinas especiais. É importante aqui destacar o estado da arte das nossas unidades produtivas, que tem permitido já há muito tempo a produção de itens de altíssima qualidade. Nesse momento, ou principalmente aí desde meados do ano passado, com um time de food service 100% dedicado, bem estruturado e capacitado para a realização de uma venda consultiva, nós estamos agregando mais valor à nossa operação. O programa Portas Abertas, que está mencionado aqui na apresentação também, no qual o nosso time tem o prazer de receber os clientes em nossas instalações, tem sido uma ferramenta importante para dar visibilidade e valorizar o trabalho que tem sido feito, e, sobretudo, reforçar a qualidade dos produtos e dos nossos processos produtivos, além, obviamente, dos investimentos em marketing e das inovações. Então, assim, a gente segue bastante confiante com o potencial de crescimento dessa frente de vendas, tanto em receita quanto em lucratividade, uma vez que a M Dias tem reserva de capacidade para atender esse crescimento. Outra frente que já está apresentando resultados promissores é a das adjacências, que reúne os snacks, os saudáveis, as tortilhas, as torradas, as misturas, entre outros itens. Como o Gustavo citou na introdução do call, essa frente passa a ser gerida praticamente como uma unidade de negócios e com um time que está 100% dedicado. E, obviamente, sem deixar de aproveitar todas as sinergias com o negócio principal da M Dias Branco, em termos comerciais e de distribuição. Com isso, nós acreditamos que vamos alavancar ainda mais o crescimento desses produtos, que têm alto valor agregado
estão inseridos em mercados que crescem em 2 dígitos. Esse é um negócio que no ano passado representou cerca de 5% das nossas vendas, com quase 500 milhões de reais de faturamento. Entrando agora no capítulo de custos e despesas, é importante pontuar a evolução nesses últimos meses das 3 variáveis mais representativas em nosso custo: o câmbio, o trigo em dólar e o óleo de palma em dólar. Então, relembrando que cerca de 60% do nosso custo está baseado em dólar. Então, a gente vê que o câmbio, o dólar estava ali no primeiro trimestre do ano passado, num patamar de 4,95 reais por dólar. O real desvalorizou e encerrou o primeiro trimestre de 2025 no patamar de 5,84 reais por dólar. Então, essa desvalorização do real teve um impacto direto nos nossos custos e, consequentemente, na nossa lucratividade. O trigo em dólar manteve praticamente o mesmo patamar, mas obviamente que o impacto no resultado é do trigo em reais. Então, a combinação aqui de desvalorização do câmbio com a estabilidade do trigo em dólar trouxe um impacto desfavorável também nos nossos custos e, consequentemente, na lucratividade. O óleo de palma, que é um insumo muito relevante nos biscoitos e, obviamente, nas gorduras e nas margarinas, passou de um patamar no ano passado de cerca de US$ 1.100 a tonelada, foi subindo de preço ao longo dos últimos anos e encerrou aqui o primeiro TRI de 2025 no patamar acima de US$ 1.300 a tonelada. Então, o óleo de palma apresentou um impacto desfavorável tanto na sua precificação em dólares, quanto na sua precificação em reais, em função da desvalorização do real. Quando a gente olha isso tudo combinado na dinâmica de custos variáveis, que é a primeira linha aqui do gráfico, no primeiro TRI do ano passado, o nosso custo variável por quilo estava em R$ 2,6. À medida que o real foi desvalorizando e o óleo de palma foi aumentando o preço, esse custo variável por quilo foi subindo e encerrou o primeiro trimestre de 2025 a R$ 3 por quilo. Os custos fixos subiram também um pouco entre os dois períodos, R$ 1 por quilo no ano passado. E aí houve uma mudança de patamar aqui, isso tem relação direta também com a inflação que aconteceu nesse período de CI, de folha de pagamento, entre outras variáveis, né? E encerramos o primeiro TRI de 2025 com R$ 1,1 por quilo em termos de custos fixos. A combinação desses dois fatores teve um impacto direto na nossa margem bruta, que foi de 36,6% no ano passado, e 30,9% no primeiro trimestre. É importante relembrar que, para fazer qualquer tipo de comparação com o quarto TRI, a gente deveria expurgar os efeitos extraordinários que aconteceram naquele trimestre e foram favoráveis, né, na ordem de 3,3 pontos percentuais na margem bruta. O preço médio, como eu coloquei antes, apresentou uma alta aqui ano contra ano de R$ 5,4 por quilo para 5,6 e uma retração versus o quarto TRI em função do mix entre categorias. As despesas administrativas e com vendas seguem controladas, totalizaram R$ 516 milhões no primeiro TRI de 2025, um pouco acima do que foi registrado no quarto trimestre do ano passado. Lembrando que aqui também no quarto TRI tivemos efeitos extraordinários positivos que diminuíram as despesas na ordem de R$ 25 milhões. Então, qualquer comparação aqui entre esses dois trimestres deveria ser feita com os R$ 480 milhões, mais os 25 que favoreceram as despesas daquele período. Voltando aqui na visão ano contra ano, as despesas
que no ano passado foram 512 milhões de reais, 516 milhões de reais nesse trimestre, subiram menos do que a inflação do período. Então, isso corrobora aqui a nossa fala ao longo dos últimos trimestres, que mantemos uma disciplina bastante presente em toda a gestão das despesas da empresa. O EBITDA, em função principalmente da alta dos custos, apresentou retração aqui ano contra ano, 277 milhões de reais no ano passado, com margem de 13%, e 161 milhões de reais nesse ano, com margem EBITDA de 7,3%. É importante aqui também destacar que houve um efeito desfavorável e extraordinário no primeiro TRI de 2025, que foram as despesas com a interrupção da nossa produção de biscoitos na fábrica de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. Esse efeito totalizou cerca de 17 milhões de reais. Basicamente, aqui refere-se à interrupção da produção de lençóis e alguns outros itens menores, mas que totalizaram 17,6 milhões. O lucro líquido somou 69 milhões de reais, frente aos 155 milhões no primeiro TRI do ano passado, e basicamente essa retração deu-se pelos mesmos fatores que explicam a retração no EBITDA. Partindo aqui para o capítulo de geração de caixa, dívida e investimentos, geramos 280 milhões de reais de caixa, nesse caixa operacional, nesse período, o dobro da geração do ano passado. E aqui o destaque está no capital de giro. Enquanto no ano passado nós tivemos um consumo de capital de giro, nesse ano houve uma liberação de capital de giro. E aqui acho que o primeiro ponto que a gente tem que relembrar é que no primeiro TRI o primeiro TRI do ano passado acaba não sendo uma boa referência para qualquer tipo de comparação de ciclo financeiro em dias, dado que naquele trimestre nós implantamos o SAP e tivemos uma concentração atípica dos resultados e também da produção no final do trimestre. Então, voltando aqui para a leitura do primeiro TRI de 2025, nós liberamos 104 milhões de reais de capital de giro. Em termos nominais, a linha de fornecedores ficou estável, comparando, obviamente, com o final de 2024. Em dias, fechamos o trimestre em 59 dias, em linha com o patamar observado ao longo dos últimos trimestres, excluindo, obviamente, o primeiro TRI de 2024. A liberação do capital de giro no primeiro TRI 2025 veio principalmente na conta de recebíveis, que superou o consumo de caixa nos estoques, em linha com a dinâmica de sazonalidade nas vendas entre o final do ano e o primeiro trimestre. Olhando aqui a posição de caixa, a M. Dias encerrou o primeiro trimestre com um balanço saudável e robusto, com uma posição de caixa que superou a nossa dívida em 132 milhões de reais e com uma desalavancagem de 0,1 em função do EBITDA. E pelo sétimo ano consecutivo, nós somos AAA pela Fitch. Os 2,3 bilhões de reais de dívida bruta estão principalmente no longo prazo e com vencimentos a partir de 2028. Os investimentos nesse trimestre totalizaram 90 milhões de reais. Boa parte disso é manutenção, lembrando que nós temos uma reserva de capacidade relevante que vai suportar o nosso crescimento, e esses 90 milhões de reais, além da manutenção, tem alguns investimentos em sistemas e melhorias na nossa unidade produtiva em Eusébio, no Ceará.
Relembrando, como nós sempre fazemos, a nossa estratégia, que está baseada em 3 avenidas de crescimento: o negócio atual, principalmente os biscoitos e as massas; o food service, obviamente, aqui também tá contido nessa estratégia; as outras categorias, os snacks, os saudáveis, as torradas, que são as categorias que têm apresentado um ritmo de crescimento mais acentuado; e o internacional, que tem crescido ao longo dos últimos anos, tanto nas exportações quanto na empresa que adquirimos em 2022 no Uruguai, que é a Las Acacias. E tudo isso baseado num programa constante de produtividade e eficiência. Essas são as ações em curso, pelo menos as principais ações em curso, que visam a recuperação dos nossos resultados, principalmente os volumes, né? E sempre buscando a retomada do crescimento sustentável. E nós organizamos essas ações, e elas estão geridas também em 2 grandes temas: o crescimento e a produtividade e eficiência. Os times dedicados em food service e adjacências eu já mencionei anteriormente. A consolidação do time comercial em uma única diretoria, que agora tem abrangência nacional, e a ideia aqui é capturarmos todas as sinergias do nosso negócio e alavancarmos os volumes. O time de gestão de receita, que desde a segunda metade de 2024 está na área financeira, além de um controle mais disciplinado e focado nas verbas comerciais, estamos com um processo de precificação mais estruturado e que cria todas as condições para a retomada do crescimento. O fortalecimento das exportações, buscando aqui novos clientes e participando, inclusive, de cotações em importantes clientes internacionais. E tudo isso, como eu coloquei antes, baseado aqui num esforço contínuo de produtividade e eficiência, sempre olhando para a otimização do SG&A e da nossa estrutura organizacional, inclusive um processo contínuo de revisitar toda a nossa malha logística e de produção. Exemplo disso é a interrupção da unidade produtiva de biscoitos no interior de São Paulo, Lençóis Paulista, e dos ajustes que fizemos em massas na unidade produtiva de Madureira no final do ano passado. Entrando aqui para concluirmos no capítulo de ESG, acho que assim, destaque importante aqui é o CDP. Isso é fruto do nosso esforço, da dedicação dos nossos times, do conhecimento e do engajamento com os temas ambientais. E pelo segundo ano consecutivo, integramos essa lista seleta, né, que é a lista A do CDP Clima, com foco nas emissões de gases de efeito estufa. Essa é a nota máxima na avaliação de mudanças climáticas, e nós temos ações concretas para a redução das emissões, em linha com os objetivos e com os compromissos públicos que nós formalizamos e que são de longo prazo. Alguns outros itens aqui, até mencionados pelo Gustavo no início desse call: o consumo de água, que houve redução, reuso de água, os resíduos, o aumento da participação das mulheres na liderança e o aumento de compras de fornecedores locais. Então, acho que com isso encerramos essa etapa da apresentação e podemos agora partir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levante a mão, Raise a Hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no mesmo botão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado pelas perguntas. Tem 2 pontos que eu queria explorar com vocês, pessoal. O primeiro, relacionado a massa e biscoito. Vocês colocaram na apresentação, né, os dados de mercado em que o sell-out da indústria, tanto para massa quanto para biscoito, estava subindo, né, entre 1% e 2%. E aí, quando a gente olha o top line de vocês para os produtos principais, né, ele ficou flat ou levemente caindo aí no ano contra ano, sendo que a base do primeiro tri do ano passado teve aquele impasse, né, na transição do SAP.
Então, dá a sensação de que talvez tenha uma perda de market share, né? Então, o que eu queria tentar explorar com vocês é se isso é um descasamento de sell-in e sell-out, né? E como a gente pensa essa variação de market share nessas duas categorias ano contra ano, levando em consideração todos esses pontos que a gente mencionou aqui. E a segunda pergunta, pessoal, talvez já linkando esse ponto do market share com a estratégia de repasse de preço, no call passado a gente discutiu, né, uma nova tabela de preço que vocês tinham implementado ali do final do ano passado para o começo desse ano. Eu queria ver como é que vocês perceberam a aceitação disso ao longo do primeiro tri, e se vocês pudessem também explorar um pouquinho como é que foi a reação dos competidores e como é que isso se deu ao longo da indústria, né? Vocês conseguem destacar um pouco as diferenças geográficas ou entre os produtos aqui, onde que vocês repararam os maiores repasses de preço? Obrigado, pessoal. Bom dia, Gustavo. Aqui é o Gustavo falando. Obrigado pela tua pergunta. Primeiro, acho que é importante assim, a gente deixar claro, né, Gustavo, quando a gente pega o mercado de modo geral, dados Scantec, e aí pegando só mercearia, o mercado cresce, né, de modo geral, em valor, mas cai em unidade, cai em volume. No nosso caso, quando você pega biscoito, tem uma queda e volume aí entrando em Nielsen e massa sobe, né? No caso tem um efeito importante, se você eliminar o efeito calendário, eu diria que o volume no sellout está, de certa forma, estável, né? Quando eu falo efeito calendário, você vai lembrar que o primeiro tri do ano passado teve dois eventos que a gente não viu nesse ano. O primeiro foi um ano bissexto, e segundo, você teve ali a Páscoa, que ocorreu em março, né? Páscoa movimenta bastante o varejo. Tirando esse efeito calendário, pela própria conta da Scantec, os volumes estão, de certa forma, estáveis, tá certo? Primeiro ponto, olhando para o mercado. Eu vou entrar na tua pergunta de market share em dias especificamente. Repasse de preço. A gente fez um repasse de preço no primeiro trimestre, ele não estava previsto. Nós tínhamos previsto fazer isso no segundo semestre, assim como foi feito no ano passado. Fizemos esse repasse de preço. Teve ali no primeiro trimestre aquela briga natural com o trade, faz parte do processo de negociação, né? Nesse processo, o trade acaba segurando um pouco os volumes durante as negociações. A boa notícia é que o mercado inteiro avançou. A gente vê que houve um crescimento do mercado em valor. E o abril, ele já largou full com preço novo e os volumes voltaram ao normal. Então, diria que te respondendo, teve ali uma briga. Obviamente, a gente, em termos de região, foi pouca diferença regional. O que a gente fez foi escalonar bastante em relação aos canais, começando com os canais mais relevantes em termos de precificação, para os menos relevantes. Naturalmente, a M. Dias, como líder em algumas categorias, ela saiu na frente, com muito cuidado, analisando semana a semana. Então, por exemplo, a gente tem 57,3% de market share, Gustavo, por exemplo, na categoria de água e sal e creme cracker. Então, não tem como a companhia não fazer essa puxada. Mesma coisa com Maria Maizena. A gente tem, olhando para o mercado nacional, 46% de market share. Então, teve esse pênalti ali pequeno na largada, os concorrentes vieram, perdemos market share, nada relevante nas duas categorias, e que retomamos em abril. Então, abril o mercado inteiro passou o preço, foi negociações acertadas com o trade, os pedidos entraram normalmente e vida que segue. Tá? Então, essa é a boa notícia. Olhando para volume, acho que tem a ver ainda com market share. Nosso time comercial fez uma mudança grande no ano passado, né? A gente estava sem o vice-presidente de marketing, de vendas, trouxemos o Matheus Alencar ali da Ambev, muito foco em execução. A gente tem dito isso de forma bem regular, que o jogo esse ano é um jogo muito ligado à execução, estamos fazendo um investimento maior nas verbas de trade marketing, mercado, e o Matheus veio muito com esse mindset, né?
Além do Matheus, contratamos também um diretor de novos negócios, que é o Fábio Guiotto, também acabou vindo da Ambev, e recentemente a nova diretora de marketing veio da Mondelez, a Ana Carolina, está começando conosco essa semana. Então, a maioria, o Matheus entrou ali em março, já está conosco há mais de um mês, a gente já começa a perceber muita revisão de processo, implementação de novas rotinas comerciais e muito foco no mercado e no ponto de venda, né? Volto ao tema da execução. Então, juntando tudo isso, olhando para frente, diria que a companhia está bem esperançosa em relação aos trimestres futuros, né? Principalmente olhando ali para o terceiro, quarto, que é o tempo que a gente espera para os efeitos começarem a aparecer com a nova gestão comercial. Mas a gente já viu uma recuperação ali importante no início do segundo TRI versus o primeiro TRI. Perfeito, Gustavo, está claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, da JP Morgan. Por favor, Lucas, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, tudo bem? A minha primeira pergunta, follow-up da pergunta do Gustavo, eu queria entender, então, na verdade, como é que vocês estão vendo o ambiente competitivo, porque, até olhando os números da Nielsen, parece que os preços da indústria não se movimentaram, né, de um tri para o outro, no momento que a indústria está precisando passar preço, né, acho que isso tá bem claro. Então, eu tinha expectativa de já ver esses aumentos de preço talvez mais sólidos no primeiro tri, mas isso não aconteceu. E aí o follow-up então, Gustavo, o abril você já está com uma tabela nova de quanto que é esse aumento médio, né, para massas e biscoitos, na média, quanto que a gente deve ver aí no segundo tri, o preço médio se mexendo para M Dias. E a outra pergunta, a base de custos, né, de vocês, só para também fazer um follow-up de questão de estoque, etc., quanto a gente olhando para frente nos próximos tris deveria ver aí a curva de custos de vocês, né? Vocês têm ali o óleo de palma deu uma acomodada, o câmbio está voltando, então quando é que sequencialmente esses benefícios deveriam chegar no custo da companhia? Obrigado. Fábio, eu vou começar, tá? Você complementa. Ô Lucas, obrigado pela tua pergunta. O mercado andou, sim, se você pegar preço médio ali do quarto tri para cá, biscoito, o mercado como um todo cresceu né, preço médio reais quilo, e massas cresceu 3. A gente não está divulgando, no caso, M Dias mais aberto, por uma questão de competitividade, mas eu posso falar que de dezembro para cá, os aumentos M Dias foram superiores a 5%, tá? Em ambas categorias. Foram ali colocados no primeiro trimestre, isso quer dizer que as negociações e os protocolos ocorreram no primeiro trimestre, mas eu diria que você vai ver um repasse de preço mais efetivo a partir de abril, quando as negociações se encerraram e os novos pedidos com novos preços entraram. Então, além desse crescimento do primeiro TRI, que fez com que os volumes retraíssem um pouquinho, você vai ver uma melhora também de preço no segundo TRI. Isso que a gente deve esperar aqui de M Dias, tá certo? Custo arrefeceu FX, câmbio, arrefeceu trigo, óleo de palma continua em patamares bastante elevados. Dito isto, a gente espera começar a ver vamos dizer assim, um impacto positivo no resultado já iniciando nesse próximo trimestre, acontecendo de forma mais importante ali no terceiro TRI de 25. Oi, Gustavo, só dois complementos aqui à sua fala. Lucas, você comentou que os preços não andaram do quarto tri para o primeiro. Talvez você tenha olhado aí os números de M Dias, é porque houve realmente uma retração no nosso preço médio em função do mix, né? O preço médio individualmente por categoria, biscoitos, massas, farinha, margarinas, etc., subiu, como o Gustavo colocou aqui, de dezembro até o final de março. Mas como o negócio de moinhos de trigo, refino de óleos, margarinas, que hoje está sendo alavancado muito pelo canal Food Service, acabou tendo um desempenho melhor e com uma recuperação mais rápida.
e essas categorias têm um preço médio abaixo do preço médio de biscoitos e massas. Então, isso acabou gerando um efeito mix desfavorável no nosso preço médio. Mas o preço médio no mercado de biscoitos e massas apresentou aumento. Com relação ao timing, né, desse efeito que o Gustavo colocou no custo, é importante lembrar que nós temos assim 4 meses de estoque de trigo, e esse estoque é um custo médio que vai sendo renovado gradualmente ao longo desse período. Então a gente espera ver assim no curto prazo já os impactos favoráveis dessas mudanças que a gente tem visto nos preços das commodities no mercado e também a apreciação do real frente ao dólar. Então, tá legal, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, Tiago, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos, Gustavo, Fábio, prazer falar com vocês. A minha pergunta, puxando inclusive desse tema do mix que o Fábio acabou de mencionar, eu queria ouvir um pouco, né, desses esforços no food service, que inclusive puxam, né, a venda de farinha e óleo. Eu queria ouvir um pouco de vocês da margem de contribuição desse canal, considerando inclusive que é esse mix menos focado nos produtos principais e mais focado nesses produtos de refino. E queria ouvir como é que essa margem se compara com a margem média da M. Dias. Estão falando menos de preço médio e mais de margem de contribuição propriamente dita. E aí eu queria, numa segunda pergunta, ouvir, puxar também uma discussão que a gente já teve algumas vezes ao longo dos anos, né, sobre margem de equilíbrio ou margem de longo prazo do negócio. Queria ouvir um pouco, talvez, de você, Gustavo. Né, lá atrás, se a gente for puxar em calls, algum tempo atrás, vocês sempre, né, almejaram ou miraram margens de longo prazo, se eu não estiver enganado, entre 15% e 20%, margem EBITDA de longo prazo. E aí eu queria ouvir se vocês entendem, nas circunstâncias de mercado atuais, em todas as mudanças que vocês estão implementando, você mencionou a chegada aí de vários membros da diretoria, queria ouvir se você entende que essa perspectiva ela muda, ou ela mudou, por quaisquer motivos que sejam. Né? Essas seriam minhas duas perguntas. Obrigado. Oi, Thiago, obrigado pela tua pergunta, prazer em falar contigo aí. Deixa eu começar com a segunda, o Fábio volta para a história do mix ali, da farinha, das margens e tal. Só lembrando que não é uma estratégia, tá certo? A gente teve uma negociação importante esse trimestre ali de biscoito e massa, a farinha andou bem, porque a precificação é um pouco diferente, está mais ligada às commodities, né? E você viu a redução do preço do trigo, e elas entraram de uma forma mais fácil, né? Portanto, a gente deve ver um ajuste do mix ideal a partir de abril ali, com uma relevância maior para os biscoitos e massas, mas só para dizer que não é uma estratégia, a gente quer crescer farinha, mas também, obviamente, juntamente com os biscoitos e as massas, tá? Mas o Fábio vai detalhar melhor essa questão da rentabilidade das farinhas. Olhando para o futuro, em relação à margem, a gente fala de margem EBITDA, né? Nossa margem histórica desde o IPO ali, se a gente pegar de 2006 para cá, sempre oscilou entre 15% e 19%. Se pegar uma média, estamos falando de 16% de margem EBITDA. E atualmente entregamos no ano passado algo próximo de 13%. Né? Quando eu olho para a companhia de hoje, a partir de 2018, com a aquisição da Piraquê, mais valor agregado, Jasmine, saudabilidade, crescendo 2 dígitos, vocês viram as adjacências andando, ainda representa pouco, né? Ali próximo de 5%, mas tem crescido mais do que os mercados de biscoitos e massa. Então, ao longo do tempo, você deve ter um mix e uma companhia, um portfólio mais qualificado, que vai trazer também mais margem.
E atualmente, grande parte dessa rentabilidade ela é afetada pela falta de diluição dos nossos gastos, né? É uma companhia muito grande, são 26 unidades. Se o volume, se você está trabalhando aquém da capacidade, obviamente você dilui menos custo fixo e isso atrapalha a tua rentabilidade. Olhando para o mercado, para os espaços em brancos e olhando para as nossas deficiências de execução operacionais, eu tenho convicção que a gente tem uma capacidade de crescer em volume de forma importante, melhorando, diria que processos internos e uma melhor execução no ponto de venda. Então, juntando tudo isso, empresa mais qualificada, com aquisições com maior valor agregado, portfólio mais rico, melhorando a execução e, consequentemente, volume, diluindo o custo fixo, eu não consigo ver essa companhia entregando um EBITDA igual ou melhor do que a média histórica, que é 16%. Então, continuo sim, Thiago, acreditando que esse deve ser o nosso target. Quando a gente olha para os nossos planos internos de longo prazo, discutido inclusive com várias consultorias, fizemos uma revisão com a BEM lá atrás, depois revisamos esse ano com a Accenture, todas as nossas alavancas nos levam a essas margens históricas, né? Acho que a discussão nossa aqui interna é muito mais a velocidade do atingimento dessas rentabilidades. A gente tentou por um caminho, não deu certo, trocamos a máquina de vendas, enfim. Mas tem alavancas, elas estão mapeadas, agora temos que trabalhar ali na execução. Tá? Então, acho que fica um pouco da minha visão. Vou passar para o Fábio falar um pouco das margens de rentabilidade das farinhas e farelo. Oi, Thiago, bom dia, aqui é o Fábio falando, obrigado pela pergunta. A gente não abre o detalhe dessas margens, né, tanto no nível de margem bruta quanto no nível de margem de contribuição, mas acho que, assim, qualitativamente é possível a gente, assim, te dar aqui uma direção. As maiores margens estão nos biscoitos, nas massas e nas adjacências. Esses são produtos que têm o preço médio mais alto e têm também um maior apelo do lado dos consumidores pelas marcas, né? Mas crescer food service em farinha, farelo, margarinas e gorduras não é um crescimento excludente quando a gente compara com o crescimento das demais categorias, né? São os dois crescimentos, né? Tanto do negócio principal quanto do food service, eles trazem mais EBITDA, né? Mais dinheiro para a empresa e nos ajuda a diluir custo fixo. E essa diluição de custo fixo é importante para o negócio como um todo. E aqui é importante relembrar que, assim, o processo produtivo da M. Dias é verticalizado, tanto na produção de farinha de trigo quanto na produção de óleos vegetais. Então, assim, quanto mais nós crescermos o negócio de food service, maior vai ser o benefício para o negócio de biscoitos e massas, né? Porque eu vou ter custos mais competitivos, porque eu vou estar diluindo mais o custo fixo da unidade de refino de óleo e diluindo mais o custo fixo dos 7 moinhos que estão em todo o Brasil, né? Então, assim, o olhar até margem de contribuição, ele é importante. Agora, assim, nós não olhamos isso só do ponto de vista individual, porque existe uma contribuição aqui mútua entre todas as categorias de negócios da M. Dias. Mas, assim, para responder objetivamente a sua pergunta, né? E, de novo, do ponto de vista qualitativo, as maiores margens estão nos negócios de biscoitos, massas e as adjacências. Não, está muito claro, agradeço. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, Isabela, seu microfone está liberado. Obrigada, bom dia, Gustavo, bom dia, Fábio. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, voltando um pouco na discussão do aumento de preço, né, que foi feito nesses últimos 3 meses. A gente tinha entendido, né, no call do quarto TRI, que a cabeça era muito mais, talvez,
seguir um pouco a competição, né, na maioria dos momentos, e focar realmente na recuperação de volume, né? E pelo que eu entendi, Gustavo, vocês foram além da competição, né, além da média do mercado, em tamanho de aumento de preço, na média do TRI, e se anteciparam, né, e foram os movers, os first movers aí em algumas categorias em que vocês são muito relevantes. Então, queria reconciliar um pouco a estratégia, né, de aumento de preço, pensando daqui para frente, se a gente deve esperar que vocês sejam e continuem sendo o líder, né, ou continuem a liderar aumentos de preço, ou não, vai ser muito pontual. Então, se você puder refrescar para a gente, né, como que vocês estão pensando essa estratégia comercial, acho que é bastante válida. A segunda pergunta é em relação nessa discussão da capacidade da empresa em crescer volume e melhorar a diluição de custo para frente, né? Vocês fizeram esse movimento na fábrica de lençóis. Eu entendo que vocês têm, né, talvez muitas coisas internas para tentar impulsionar volume, mas realmente tem um gap relevante, né, de capacidade não utilizada ainda. A gente pode esperar ainda um movimento de downsize, né, do footprint industrial e de logística, ou não, a cabeça é realmente tentar recuperar volume ao longo do tempo. E nessa linha, né, de todas essas melhoras operacionais que vocês têm buscado, e agora com um time novo, quando a gente, um pouco do que é o prazo interno de vocês, né, de ver essa rentabilidade caminhando para o que você acha que a empresa consegue voltar, pensando até um pouco na discussão que existe dentro do conselho, que existe com o controlador, e com o CEO, obviamente, né, que é parte integrante aí desses dois times, ou seja, assim, qual é a urgência e o prazo interno para a empresa estar caminhando para alcançar esses níveis de rentabilidade? Obrigada. Posso começar aqui, Fábio? Oi, Isabela, obrigado pela tua pergunta aqui. Em relação à primeira, né, precificação, aumento de preço, na verdade, assim, não é que a gente segue competição. O que eu tinha falado é que a companhia vai estar atenta para não ficar desposicionada. Então, assim, deixando bem claro, a gente não ficou com preço além do competidor. A companhia saiu na frente em alguns momentos, principalmente nas categorias que ela tinha mais relevância, até citei aqui 3, mas nas demais categorias a gente fez o aumento, eu diria que muito sincronizado com o mercado. E hoje está, eu diria que, bem posicionado quando a gente olha para os price index com os competidores. Então, aquele desposicionamento que a gente viu em junho do ano passado, que fez com que o volume despencasse, você não vai ver isso esse ano, tanto é que já dei um guidance aqui em relação a abril, negociação passou, preço alinhado com o mercado, volumes retomaram. Então, diria que foi muito mais uma queda de braço ali com o trade mesmo, no período negocial, do que falha de precificação ou desposicionamento em relação ao competidor. Você não vai ver queda de relevante de market share, e se tiver pequena, como a gente viu, vai ter retomada na sequência. Então, acho que esse é o ponto. E segue o programa de escalonamento, né? A gente não fez de uma vez só, a gente fez, como eu falei, por canal, priorizamos algumas categorias, e essa é a lógica, tá? Não é que a gente foi com preço acima dos competidores. Entrando no item 2, capacidade utilizada, né, reserva de capacidade, a gente, enfim, estamos apostando muito no aumento de volume, porque quando a gente olha para o mercado, quando a gente vai para os pontos de venda, principalmente aí em São Paulo, no Sudeste, a gente vê muita oportunidade. Já tem marcas que são líderes nesse mercado, mas a gente tem ainda uma execução e um nível de serviço, eu diria que a desejar. Então,
Por conta disso, a gente fez as mudanças, estamos apostando em novos modelos, novas metodologias, rotinas, muita execução no ponto de venda para recuperar volume. Downsize de Parque Fabril, não temos nenhuma expectativa de novos movimentos, como a gente fez lá em Madureira, no Rio de Janeiro, e depois Lençóis Paulistas. Você vai ver alguma otimização, eventualmente, de alguma linha, mas o que a gente quer mesmo é recuperar volume. Assim, todo o foco da companhia, todas as discussões em conselho, a chegada dessa nova turma, ela aponta para a direção do crescimento de volume, não para fechamento de novas fábricas. A gente não controla o futuro, mas eventualmente, daqui a, sei lá, 6 meses, o negócio não andou, a companhia não vai ficar sentada esperando o mundo mudar. A gente vai ter que repensar, refazer algumas contas e, eventualmente, se for preciso, volta ao plano de downsize. Mas, olhando para o cenário atual, o que a gente tem de alavancas pela frente, a chegada do novo time, o diagnóstico que já foi feito para esse novo time, que bateu com o nosso, tem muita oportunidade de avançar com os volumes. Isso acontecendo, vamos ter que pensar muito mais em eficiência do que downsize, né? Eficiência que eu falo é máquinas para produzirem mais com menos, esse tipo de coisa, mas não novos fechamentos, tá? Tá bom, e por fim, só um pouco da ideia do timing, assim, mais do que dizer algum prazo efetivamente, é um pouco de qual que é o senso de urgência, ou do time, da discussão interna aí de timing dessa recuperação de rentabilidade, né? Um pouco é o que você falou, né? Se 6 meses o negócio não estiver funcionando, você pode revisitar um pouco a estratégia, só para ter um pouco desse senso do que é tolerável aí de tempo de implementação de turnaround. Sim, nossa cabeça, Isabela, primeiro, né? Rentabilidade é um pouco mais complicado, porque, enfim, uma subida gigantesca de câmbio com o mercado mais restritivo consumidor, às vezes você não consegue passar na mesma velocidade, foi o que a gente viu ali com pandemia, depois guerra Rússia e Ucrânia. O que a gente está apostando, assim, e já para 2025, é esse crescimento de volume, que depende de uma melhoria significativa de execução comercial, que foi um diagnóstico feito internamente por nós e por alguns consultores. Existem oportunidades internas de planejamento, nível de serviço e execução no ponto de venda, que depende basicamente aqui de um ajuste nosso, né? Esse tipo de alavanca deve gerar uma mudança na curva e um crescimento de volume ali para o terceiro e quarto tri. Essa tem sido a nossa aposta, né? O timing que essa turma nova que chegou vai precisar nesse processo de mudança interna, de metodologia, de algumas formas de gerir o negócio. Então, sendo objetivo, volume, terceiro e quarto trimestre, e obviamente, se não tiver nenhuma mudança adversa, como a gente viu no passado, câmbio ainda, agora voltou para um patamar, vamos dizer assim, aceitável, mas lembrando que em janeiro passou de R$ 6. Nesse tipo de coisa complica demais qualquer tipo de previsão de exatamente quando você volta com rentabilidade. O que eu posso fazer é nossa execução, que depende da gente, tem que mostrar sinais de melhoria ainda no 2025. Essa é a nossa cabeça, tá? Te dando um pouco da nossa visão aqui, de nossas discussões e conselhos. Excelente, obrigada. A próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Eu queria aproveitar para pegar um follow-up aqui na pergunta da Isabela, no sentido dessa reestruturação de pessoal, né? Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco quais são as principais métricas que vocês esperam, né? Fora, obviamente, a questão de crescimento de volume. A gente, um ano daqui em diante, né? Um ano para frente, se a gente for olhar para trás, quais seriam as métricas que vocês gostariam de ter visto evolução? Acho que o Gustavo comentou no último call sobre melhora de execução dos lançamentos e, de fato, fazer com que
aquele produto que está sendo proposto tenha market fit, né? Então, gostaria de ouvir um pouco nesse sentido. E além disso, só gostaria de aproveitar também em relação às perguntas anteriores, vocês comentaram um pouco que não deve ter mais nenhum fechamento de capacidade, mas eu gostaria só de entender um pouco dos ativos que ficaram, né? Esses ativos seguem sob o controle da M. Dias? Existe alguma alienação para ser feita? Como é que vocês estão pensando esse capital empregado nas operações que foram descontinuadas? Obrigado. Oi, Guilherme, eu vou começar aqui, depois o Fábio complementa. Não, nenhuma ideia de alienação, tá? Talvez prédio sim, estamos discutindo internamente, mas máquina não. A gente não costuma fazer isso, enfim, para não dar oportunidade para os concorrentes. As métricas não mudam muito, as métricas anteriores, eu diria que o que muda é o foco. Então, quando a gente olha para sell-in, né, aquelas métricas de positivação, um monte de oportunidade de cross-sell. A gente tem mais de 1.100 SKUs, o que a gente vê é vários pontos de venda com 1 a 3, às vezes até máximo de 5 SKUs, quando o nosso portfólio é bem maior. Então, se eu vendo creme cracker, por que não vender também naquele ponto de venda maisena, os recheados, enfim, esse tipo de coisa. Aumentar a frequência, tem o desafio de novos pontos de venda, mas vender com maiores frequências os pontos de vendas que nós já atendemos, além do cross-selling, e por aí vai. Então, eu diria que em termo geral, os KPIs não mudam. O que muda é a busca por esses KPIs. Quando você olha para a sellout, é aquela mesma lógica da loja perfeita, né? O sortimento, ou seja, o mix ideal, o espaço em gôndola, como é que eles estão posicionados no ponto de venda, no preço correto, com merchandising, material de ponto de venda adequado, notificando exatamente os atributos de cada um dos produtos. Então, a lógica de sell-in, sell-out, eu diria que não muda muito, tá? O foco agora é garantir que essa execução e esses KPIs que foram determinados sejam alcançados. Acho que é um pouco disso e do ritmo que as coisas devam acontecer, tá? Acho que é um pouco disso. Fábio, você tem mais algum complemento? Não, talvez só para complementar aqui os indicadores, o sucesso dos lançamentos, acho que um exemplo recente aqui é o Lama e Não Frito, que foi lançado no ano passado, que envolveu um investimento expressivo de marketing. É um produto que tem diferenciais claros no mercado, um nível de serviço medido aqui principalmente na entrega, na quantidade certa, os SKUs corretos e no tempo combinado com os nossos clientes. O nosso crescimento, principalmente em biscoitos e massas, fora da região Nordeste, que é onde a gente vê a maior oportunidade de crescimento, como o Gustavo colocou antes, e obviamente assim todas as medidas de sell-out que acabam convergindo para os números de market share. Perfeito. Pessoal, se puderem, só me permite um último follow-up em relação à reestruturação dos times. Hoje já foi concluída todo o processo de reestruturação também das gerências médias da empresa, ou a gente ainda vai ver mais alguma adequação de pessoal, dado que a gente tem uma diretoria inteira nova? Inteira não, né? Mas uma renovação da diretoria. Na área comercial de marketing foi bem relevante as mudanças, Guilherme. Assim, a princípio, não. Eu diria que o pessoal da média gerência também, a gente não divulga porque é mais detalhe, mas também já tiveram várias mudanças ao longo desses 6 meses, né? Agora, naturalmente, quando você chega essas pessoas novas, principalmente no nível de vice-presidência, diretoria, naturalmente que ao longo da trajetória pode ser que essas pessoas identifiquem a necessidade de mudarem alguma estrutura, modelo, até estrutura organizacional, né? Sei lá, o marketing, em vez de ver por canal, ver por categoria, enfim, estou só dando algum exemplo. A gente tem que esperar as pessoas sentarem nas cadeiras e fazerem diagnóstico. A princípio, pelo que a gente tem discutido internamente com os que já estão aqui há mais de um mês, nenhuma mudança radical, tá? Então, se tiver correção ali, ajuste fino.
Perfeito, obrigado, Gustavo e Fábio. A próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Por favor, Henrique, seu microfone está liberado. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas. A primeira, vocês comentaram agora da performance de volume com todos, né, os projetos de reestruturação, eu acho que muito disso tem a ver com o Sudeste. Mas tinha uma discussão que eu lembro recente também, que no Nordeste, parte da underperformance parece que tinha sido muito puxada por preço relativo, né? Isso fica claro em 2024, mas eu acho que vem, né, desde antes, daí em tese seria talvez até um tema mais fácil para a gente ver essa retomada, que é um ajuste na tabela de preço de vocês versus a competição, né? Eu queria ouvir um pouco como que esse processo tem caminhado e o que já tem disso refletido nos resultados ou o que vocês veem do resultado, né? Na ponta entrando no segundo trimestre, então de volume no Nordeste pelo preço relativo. E o segundo é só um follow-up rápido para entender, então, na discussão dos custos para o ano, se vocês ainda precisam ou veem necessidade, né, de um aumento de preço para pensar nessa recuperação de margem bruta ao longo de 2025, ou se a discussão é de fato pautada na recuperação de volumes e market share e a alavancagem operacional que isso traz. São essas as duas. Obrigado. Oi, Henrique. Bom, os preços relativos, realmente você está certo, a gente teve um problema lá atrás, aqui no Nordeste, somente com as massas comuns, né, era um ponto bem específico das massas comuns, que são as mais baratas. Foi corrigido ao longo deste trimestre, você deve ver aí uma recuperação em função disso, sequencial dos volumes dessa categoria a partir agora do segundo trimestre, tá? Então, diria que assunto não dá para falar resolvido porque ele é dinâmico, né? Você tem a mudança e movimentação dos concorrentes a cada dia, mas teoricamente aqueles gaps maiores foram sim resolvidos e vida nova. O segundo ponto a gente não, por enquanto não, os aumentos que foram colocados por nós e pelo mercado no primeiro TRI esse, está dado. Vamos ter que acompanhar agora a evolução do mercado, né, as commodities, câmbio, enfim, mas a princípio, não, o aumento tá feito. Ótimo, Gustavo, muito obrigado. Obrigado você. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo para que faça as considerações finais da companhia. Bom, obrigado por terem participado aqui do nosso call de resultados. A gente continua à disposição. Eu, o Cefali, o Rodrigo, Everlane, todo o time de RI, enfim, para discutir, entrar um pouco mais no detalhe na sequência. Então, obrigado mais uma vez. Tenham todos um bom dia. A videoconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.